começa as nossas orações, nos preparando o nosso coração para aquilo que o Senhor vem trazer para nós essa noite. Então, nesse momento, no momento de prelúdio, que a gente possa estar orando, já entregando este culto para Ele, fazendo com que Ele, peça para Ele já preparar o coração, para a gente poder receber o louvor, a adoração, receber a palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para a gente essa noite. Amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações
Irmãos e irmãs, graça e paz a todos, graça e paz a você também que está assistindo a gravação desse culto. Que o amor, que a graça de Deus, que a motivação trazida pelo Senhor possa fazer morada no nosso coração nesta noite. Amém? Uma vez eu ouvi, não sei se foi um pregador dizer, que a vida cristã é como se a gente comprasse um carro. Seria muito bom se a gente comprasse um carro, abastecesse o carro uma vez só e não precisasse fazer mais nada. Seria muito bom se a gente aceitasse a Jesus e não precisasse fazer mais nada. Mas a gente sabe que um carro, toda vez ele tem que estar sendo nutrido. Toda vez a gente tem que estar abastecendo o carro. Assim é com a nossa vida cristã também. Na nossa vida cristã, nós temos que ser constantemente nutridos por oração, por leitura da palavra, por devoção e pela comunhão, pelo relacionamento. Como é bom a gente estar aqui na presença uns dos outros. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês um versículo, o versículo 4, que está no capítulo 7 de Romanos, que diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Deus nos deu a salvação através da vida, através da morte e da ressurreição de Jesus. Através de Jesus, nós temos uma salvação, nós temos uma vida nova e uma vida restaurada. Acontece que Deus não nos dá a salvação para que a gente seja egoísta com a salvação. Ao mesmo tempo, Deus não sugere, mas Deus traz para a gente esse sentimento de que a gente frutifique também. Então a salvação não é só nossa, nós temos o dever de frutificar, de trazer a palavra às pessoas, de trazer o evangelho às pessoas, de apresentar o nome de Jesus para as pessoas. E isso é missão. A missão não acontece só na igreja, a missão não acontece só em lugares desfavorecidos socialmente, mas a missão acontece na minha casa, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deus nos comissionou para que eu e você sejamos missionários, para que nós possamos frutificar, trazendo o nome de Jesus para as pessoas. Amém? Hoje é o quarto domingo. Como o quarto domingo de todo mês, nós dedicamos o culto para o culto de missões. Que nós possamos ter essa motivação, esse propósito no nosso coração de fazermos missão. A missão ocorre em nós e através de nós. Vamos ter um tempo de oração, entregando a Deus os nossos pecados, tudo aquilo que tem sido um obstáculo para que a gente seja um missionário, para que a gente esteja em um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Você pode orar ajoelhado, em pé, andando, da forma que for conveniente para você, mas é importante colocar esse tempo diante do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua
Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor neste momento, queremos nos render aos Teus pés, te pedir que o Senhor afaste tudo aquilo que tira a nossa atenção, tudo aquilo que nos distrai desse tempo precioso que nós temos com o Senhor. Eu coloco a minha vida diante de Ti, coloco a vida dos irmãos e das irmãs que estão aqui neste momento, que o Senhor possa fazer morada no nosso coração, que o Senhor possa gerar motivação, propósito na nossa vida, para que nós possamos levar a palavra às pessoas, para que nós possamos entender que a missão do Senhor é aqui e agora. Nós te entregamos este momento, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé em reverência à presença do nosso Senhor, que nós possamos louvar o nome de Jesus, que da nossa boca possa sair um perfeito louvor. Hoje nós estamos em poucas pessoas aqui, né, devido ao feriadão, muita gente foi viajar, mas não é por isso que nós vamos ficar desmotivados. É assim que Deus quer ver a igreja motivada, quer ver a igreja dando o seu melhor. Que nós possamos nos louvores, na adoração, dar o nosso melhor, clamar o nome dEle, cantar para Jesus, pois nós estamos aqui para isso. Então, que hoje você possa dar o seu melhor e que da sua boca possa sair hoje o seu perfeito louvor. Vamos louvar com muita alegria e vamos cantar em nome de Jesus, e Ele está aqui, a presença dEle está aqui no nosso meio. Voz o que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos.
nós possamos ir e fazer discípulo. Graça e paz. Eu gosto sempre de pensar de que a gente vem na igreja para prestar um culto ao Senhor. E eu tenho sempre comigo um propósito de que se eu vier na igreja, o tempo que eu dediquei para o culto, se tiver uma só pessoa, eu prego com maior entusiasmo, porque eu tenho certeza de que Deus tem sempre um propósito naquilo que nós fazemos, quando fazemos no temor do Senhor. Que a nossa oração nesse dia possa alcançar os nossos amados e amadas que por algum motivo não pôde estar com a gente hoje, por viagem, ou às vezes feriado, vem gente em casa, e uma série de coisas, né? Somos forasteiros em terra estranha, então é gente de outras cidades que vem morar aqui, então ou você está indo lá, ou eles estão vindo aqui, né? E assim, nem sempre há disponibilidade para vir, e que bom, Zecão está aí com o irmão dele aí, né? Matando saudade, esse tempo de comunhão, é tão bom, né? Isso é uma coisa boa. Então vamos orar pelos nossos irmãos que não puderam estar com a gente, ou por estar recebendo, ou por estar indo, ou até mesmo fazendo um passeio. Ninguém de ferro, fala a verdade, gente, que coisa boa. Eu sempre gosto de dizer assim, que a gente tem que alegrar com os que se alegram e chorar com os que se choram, né? Então é o seguinte, se a gente não pode se alegrar por ir, a gente se chora aqui por não ter ido, mas que coisa boa a gente poder estar juntos. É brincadeira, é só uma expressão. Nossa oração é sempre de bênçãos, para que Deus assista a vida desses amados e amadas, para que quando eles voltarem, eles voltem guardados no Senhor, e eles voltem com as forças renovadas, com alegria renovada, com satisfação, prazer. Sabe aquela coisa de você receber alguém ou de ver alguém e volta e fala assim, mas foi tão bom o tempo que nós estivemos juntos, né? Eu ouvi o Siqueira falando para mim hoje, nós fomos estar com a família, mas foi tão bom estar com a família. E estar com a família é muito bom, né? Eu tive a oportunidade também de estar com os meus filhos, noras, neto, né? E que coisa boa, aquele tempo que a gente passa juntos. Eu costumo dizer que são momentos eternos. A gente nunca sabe se vai ter uma outra oportunidade, mas se Deus tem dado a oportunidade, vamos aproveitar dela. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra no Salmo 126. Eu quero ler apenas o versículo 5 para a nossa reflexão. Salmos, capítulo 126, o versículo 5. 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos proporciona. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá. Dá-nos um coração sensível para compreender a Tua palavra. Dá-nos a unção, Senhor, para ouvir e para falar. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração entendimento da Tua palavra. Mas, Pai, não permita que a Tua palavra fique apenas no nosso entendimento, apenas na nossa mente, mas possa descer no coração como uma semente boa. E descendo no coração, essa semente possa nascer, crescer e dar fruto. Esse é o propósito da Tua palavra. Pai, eu quero lembrar daqueles amados e amadas que não puderam estar conosco. Assista cada um deles com Teu Espírito Santo. Aqueles que estão viajando, que estarão retornando, traga-os em perfeita paz. Aqueles que não puderam estar porque estão recebendo parentes, Deus permita que esse tempo seja um tempo de partilha do Teu melhor que o Senhor traz sobre a vida deles. Muito obrigado pela vida desses amados e amadas que o Senhor trouxe aqui. Eu quero ministrar sobre eles o Teu melhor, e que o Senhor possa alcançar também aqueles que ouvirão esta palavra, que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, e que, Senhor, eles sejam alvos da Tua graça, e que o Teu melhor esteja sobre a vida deles. Eu oro, Deus, com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Amados, o quarto domingo nós acostumamos falar de missões,
Mas todos os domingos também é de missão. Nós pregamos a palavra com responsabilidade, com seriedade. Nós oferecemos através da palavra a oportunidade para a pessoa decidir por Jesus, por receber graça, cura, motivação, ser transformado e ser instrumento de salvação. Mas o quarto domingo nós focamos na missão, porque é importante nós trazermos à memória, que existe uma tarefa, existe uma responsabilidade para cada um de nós, ou daquele que um dia teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Nós trazemos menção, nós lembramos. E eu queria que você pensasse, eu estava outro dia ouvindo um pastor missionário lá na Ucrânia. E em meio àquele bombardeio, ele acolhendo pessoas, e ele sofrendo com as pessoas. Ele não é ucraniano, ele é um pastor estrangeiro, brasileiro que está lá, mas sofrendo com aquela gente, fazendo parte da dor, correndo risco com aquela gente, mas dizendo: Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo. Fazendo com que aquelas pessoas sofridas, sem esperança, possam encontrar em Deus um refúgio, para que elas possam vencer esse tempo, o dia mau. Eu quero que você pense também, lembre também dos missionários, em países cujas autoridades, seus governos, lideram com punho de ferro e perseguem a igreja do Senhor. Missionários e missionárias, famílias que vivem em países que não, para falar do evangelho, tem que usar estratégias, são perseguidos, são torturados, são mortos por causa do evangelho. Vamos pensar nos missionários na nossa nação. Nossa nação, ela é muito grande, é muito extensa. Imaginar que nessa região do Amazonas nós temos pessoas ainda que nunca ouviu falar o nome de Jesus. Homens e mulheres que se dedicam nesses lugares mais distantes, colocam as suas vidas em risco por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós oramos pelos missionários, oramos pelas missões, a nossa oração não deve simplesmente ser uma transferência de responsabilidade, mas devemos orar com compaixão, colocando no lugar desses homens, dessas mulheres, dizendo: Deus, esses homens, eles poderiam estar na zona de conforto como eu e você, mas eles fizeram a escolha de ir para esses lugares mais difíceis. Eu estava hoje vendo uma reportagem, depois eu vou colocar no grupo, pedir para o Eduardo colocar no grupo do nosso WhatsApp. Nós temos orado, contribuído com um casal, Wesley e Ellen. Eles estão numa região da África, e lá tudo é difícil. E eles foram até a capital do país, onde eles vão, não quero até evitar falar nome, etc., porque os meios de comunicação hoje chegam no mundo inteiro, e eles pedem porque a gente não se exponha. Mas eles chegaram, fizeram um pequeno percurso pelo deserto do Saara, de 24 horas para chegar no destino, onde eles vão trabalhar como missionários, mas da seguinte forma: eles vão fazer plantio no deserto, vão ensinar a comunidade lá a trabalhar. Então a forma de evangelizar vai ser convivendo, eles vão ter que influenciar, e em nome de Jesus eles vão fazer isso. Um outro casal, nós não temos orado, mas eu vou colocar também para os irmãos conhecer, Marcos, o missionário Marcos, que está numa região da Índia. E o que ele está fazendo? Ele está jogando futebol com a molecada, porque a única forma é influenciar através de alguma coisa que eles gostam. Mas são pessoas jovens que formaram, têm uma profissão, e que poderiam ser bons profissionais aqui, ter um bom ganho, ter uma vida tranquila, mas eles ofereceram a vida deles, a profissão deles, para ir para os lugares mais distantes, para poder oferecer vida para a vida de pessoas que estão ali, que não conhecem o Evangelho de Jesus, não ouviu falar de Jesus,
E esses homens e mulheres, casais jovens, que poderiam usufruir da vida, curtir a vida, optaram por entregar a vida deles a Jesus. Quando nós falamos de uma oferta missionária, irmãos, não dá para a gente procurar no bolso aquela notinha menor, que não dá para o missionário comprar um pão. É preciso pensar com responsabilidade. No dia de missões, a oferta deve ser uma oferta que signifique alguma coisa, que dê para eles fazerem alguma coisa. Talvez você possa tentar pensar, pastor, mas as igrejas todas no Brasil, no fim, cada qual dando um pouquinho, juntam um montão. Não é bem isso. Esses lugares são caros, o custo de vida é caro. Nós precisamos tomar consciência de que ninguém faz missão também sem dinheiro. É preciso, eu brinco com o Zé Carlos, né? Vou pegar o pé do Zé Carlos de novo. Zé Carlos, eu quase não pego no pé do Zé Carlos, não sei porque ele está, né, Zé Carlos? A gente não tem dinheiro para missões, mas sexta-feira fica concorrendo onde é que a gente vai comer o lanche, comer a pizza, comer um tachão, Zé Carlos, tachão, né? Se a gente fizer um jejum da sexta-feira e falar, esse é para missões, daremos uma oferta significativa para os missionários. Mas nós preferimos usufruir daquilo que temos do que abrir mão para abençoar missionários e missionárias. Nós não fazemos e nós temos dificuldades de investir. A ideia do quarto domingo é despertar em nós uma vocação missionária. Eu não posso ir, mas eu posso sim contribuir financeiramente. Eu posso ser um intercessor, clamar a Jesus para que Ele esteja lá ministrando na vida deles, para que o Espírito Santo esteja capacitando a vida deles. Quando nós olhamos para o culto de missões, nós não estamos querendo dizer que os outros cultos não são cultos de missão, mas queremos sim dizer que nesse dia deve gerar em nós uma preocupação com missionários e missionárias, pessoas que renunciam à vida para estar nos lugares mais distantes do nosso país e do mundo, para levar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem o evangelho de Jesus Cristo. Durante o mês de abril, nós já estamos no último domingo de abril, não é? Primeiro domingo, nós celebramos a ceia e eu partilhei com vocês uma palavra com base em 1 Coríntios, capítulo 11. E Paulo, falando àqueles crentes, chama-os a fazer um exame de si mesmo. E eu enfatizei que nós só podemos crescer na compreensão do Evangelho, crescer na vida cristã, se nós tivermos a hombridade, a qualidade, se nós tivermos humildade para fazermos uma avaliação de nós mesmos. Se eu não tiver coragem de me avaliar a minha caminhada da fé, avaliar o tempo de oração, o tempo de busca da palavra, o tempo de doação para a obra, se eu não for capaz de avaliar, eu jamais terei a oportunidade de experimentar o melhor de Deus. Deus tem muito mais para dar do que essa zona de conforto que a gente vive. Ele deseja sim, os tesouros de Deus são insondáveis, a graça de Deus é insondável, mas nós contentamos apenas com o pouco que nós temos, e achamos que tudo que Deus nos oferece é essa vida cômoda da zona de conforto que nós vivemos. E Paulo então chama aquela igreja a responsabilidade de dizer, olha, você examinar, né, a si mesmo. Eu preciso ter a humildade de examinar e perguntar para mim mesmo, será que Deus está satisfeito com a minha vida cristã, com o tempo que eu tenho buscado, com a qualidade de vida que eu tenho vivido? Será que Deus está satisfeito comigo? Será que Deus está olhando para mim e fala assim, muito bem, esse é o cara? Ou será que Deus está olhando para mim, viu, João, e correndo o risco de falar assim, olha, eu não te conheço. No segundo domingo, eu compartilhei com vocês sobre a compaixão de Deus. O povo de Israel não foi humilde para avaliar a si mesmo. E o povo de Israel, em decorrência disso, sofreu derrotas profundas, distanciou de Deus.
mesmo com todas as provações vividas, ele optou por continuar rebelde contra Deus. Mesmo passando por grandes sofrimentos e derrotas, optou por continuar distante e rebelde contra Deus. E o profeta Malaquias foi levantado e trouxe uma palavra para aquele povo, uma palavra de compaixão, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, vocês estão vivendo, apesar de ser rebeldes, porque a minha misericórdia, porque a minha compaixão tem assistido vocês, senão vocês morreriam. E o profeta diz mais: desde o dia dos vossos pais vocês se desviaram de mim. E o profeta ainda lhe apresenta um convite dizendo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Mas eles não quiseram, optaram por viver a vida na zona de conforto e perderam a oportunidade de experimentar o melhor de Deus. No terceiro domingo, eu falei sobre os caminhantes de Emaús, domingo de Páscoa. Um relato de 2 discípulos frustrados que haviam desistido do discipulado e estavam voltando para a sua aldeia. E eu compartilhei a perspectiva daqueles homens antes de terem uma revelação da pessoa de Jesus. E qual o impacto na vida deles a partir do momento em que Cristo lhes é revelado, o Cristo ressuscitado. Se antes o discurso daqueles homens era um discurso de desesperança, de medo, de angústia, de frustração, de decepção, porque eles confiavam, esperavam que Jesus fosse o rei que redimisse a Israel. Agora está morto, diz que levantaria ao terceiro dia, e até o momento não. E mesmo as mulheres, mesmo os discípulos testemunhando, eles continuavam incrédulos antes de Jesus. Mas eles fizeram uma coisa interessante, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. E a partir daquele momento que Jesus entra na vida e na casa daqueles homens, a vida daqueles homens foram transformadas, seus olhos abriram. E a partir daquele momento, o impacto da revelação de Jesus, do Cristo ressurreto na vida deles, trouxe a eles uma coragem, uma ousadia nova, uma alegria nova. A desesperança, a tristeza, a dor, a frustração foi substituída por um desejo missionário de dizer que Jesus estava vivo, de dizer que Jesus esteve com eles. Eu quero fechar esse mês de abril falando com vocês sobre estes desafios, ou sobre o desafio de fazer missão, que é a proposta do culto missionário. Eu e você somos chamados, nós já cantamos, nós já ouvimos, e eu tenho certeza, se nós terminássemos o culto neste momento, pós-oferta, e nós fôssemos embora, se de fato você veio para oferecer um culto, você ia voltar para casa com um desafio enorme, com um desejo enorme de fazer missão, um desejo enorme de servir a Deus. Eu apenas quero reforçar. O Senhor trouxe no meu coração esta palavra e eu estive meditando nela. E eu queria dizer com vocês algumas coisas. A primeira, assim, a vida por si só, ela é um campo de sementes. Nós somos semeadores e nós somos também campo de sementes o tempo todo. Interessante que eu semeio no campo do outro, mas semeio também no meu campo. E outros semeiam no meu campo. A lei da semeadura é uma realidade. Aquilo que eu semeio, eu colho. Então, se eu faço um bom investimento em mim mesmo, na minha vida espiritual, o que eu vou colher? Bênçãos.
Se eu invisto no meu irmão, no vizinho, no amigo, eu vou colher bênçãos. Mas se eu invisto da minha vida murmuração, se eu invisto blasfêmia, se eu invisto aquilo que é mal, o ódio, a inveja, o que eu vou colher? Maldição. Se eu invisto na vida de um irmão, de uma irmã, maldição. Se eu vivo a falar mal da vida deles, se eu vivo a proferir aquilo que pode gerar morte na vida dele, o que eu vou colher? Maldição. Veja como que o salmista trabalha a questão. E aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Interessante que a tarefa da semeadura não é uma tarefa fácil, em nível nenhum. Pensa na semente que você semeia na tua vida. É fácil? Não é. Você tem que lutar contra o pecado. Você tem que lutar para você ser uma pessoa útil. Você tem que batalhar para crescer na vida espiritual. Você tem que fazer até discipulado com o pastor, né, João? Tarefa dura, hein? O qual vazou. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Não é uma tarefa fácil. Mas se você quer receber bênção na tua vida, invista nela. Qual é o investimento que você tem feito na tua vida para colher bênçãos? Nós queremos receber bênçãos, mas não queremos investir nela. Pergunte o tempo de oração, pergunte o tempo de comunhão, pergunte o tempo. Nós gostamos muito de fazer as coisas. Isso a gente gosta de fazer. Se eu puder vir aqui fazer, para dizer para os outros, ou para mostrar para os outros que eu faço, sim, eu vou encontrar muitas pessoas para fazer. Mas se nós convidarmos, olha, venha sexta-feira orar com a gente aqui, vamos nos colocar diante de Deus, vamos render, vamos buscar a face de Deus, a gente vai ter dificuldade de ter parceiros. Eu quero pensar com você. Nós temos o poder de semear em nós, e nós temos o poder de semear nos outros. E como nós perdemos a oportunidade de semear em nós e semear nos outros? Pensa como perdemos a oportunidade de semear nos irmãos da igreja. Pensa quanto perdemos de semear na nossa própria família. Nós amamos a família, mas pensa como nós perdemos de oportunidades. O versículo que lemos, ele fala de um momento pós-exílico. O povo tinha ido para o exílio, e agora, como fruto da sua sementeira, eles foram derrotados, mas Deus, pela sua misericórdia, lhes concedeu a oportunidade de recomeçar. E agora eles estão a recomeçar a vida deles em Jerusalém. E não foi uma tarefa fácil. Não foi tarefa fácil. O salmista entende isso. E o salmista compara, inclusive, essa retomada de reconstrução. Ele diz que é como o deserto do Negueb, que as águas de vez em quando inundam o deserto, e depois as águas, elas ficam no subsolo, e para você plantar você tem que cavar para poder encontrar água. É trabalhoso, mas com o tempo, no deserto a pessoa vai colher. A recompensa do trabalho é ver nascer sementes e poder colher do seu fruto. E o salmista reconhece que o momento deles é comparado a este tipo de trabalho. E eu quero dizer para vocês, eu sou da roça, né? Com muito prazer, não tenho problema nenhum. E eu sei o quanto custa preparar a terra para fazer o plantio. Lúcio que sabe o que isso representa. Como é difícil preparar a terra. Você não se joga semente de qualquer forma. Você tem que investir tempo, trabalho para ver a semente nascer. Quem faz nascer é Deus, mas o preparo é nosso.
E o salmista está comparando esse tempo com essa sementeira, mas num tempo árido, num tempo difícil, num tempo de dificuldade. E não é fácil preparar para plantar. Mas há alegria quando se colhe. Aquele povo não podia inventar desculpas, não tinha tempo para inventar desculpa, era tempo que precisava semear. Eles tiveram a oportunidade, não poderia perder a oportunidade. Pense nessa tarefa missionária que Deus tem colocado em nossas mãos. Eu gosto sempre de lembrar da pandemia. Quantas pessoas partiram sem conhecer o Evangelho de Jesus? Quantas pessoas que nós conhecemos, que tivemos a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus e nós não falamos? E talvez pudesse até pensar, não, está passando a pandemia, a gente já não precisa mais preocupar com o Evangelho. Mas estamos vivendo tempos difíceis que não dá para a gente deixar para uma outra hora. A tarefa missionária é urgente, eu e você precisamos ousar em falar do Evangelho com as pessoas. Não dá para deixar a oportunidade que Deus está dando agora. Se não for a oportunidade do outro, pode ser a oportunidade minha. O outro pode não morrer, mas eu posso morrer. E como é que eu vou me apresentar a Deus? Quais os frutos da minha vida cristã? Imagina você passar toda uma vida na igreja, você vindo à igreja e se apresentar a Jesus de mãos vazias. Eu gosto de uma história do Antigo Testamento, quando Davi foi comprar um pedaço de terra para poder fazer um sacrifício a Deus. E ele chegou lá, falou para o camarada que tinha terra para vender: olha, eu quero comprar. Ele falou: não, olha, para o senhor rei, você não vai pagar nada, pode escolher onde você quiser, o tamanho que você quiser. Ele falou assim: olha, eu não darei a Deus nada que não me custe nada. A tarefa missionária é uma responsabilidade que eu e você temos que pensar. Esse é o tempo, não dá para empurrar, não dá para deixar depois. A oportunidade que eu e você perder, não teremos de novo. Se alguém partir sem Jesus, acredite, não tem mais o que fazer. Enquanto há vida, há esperança, e há muitas vidas ao nosso redor. E nós precisamos, pensa dentro da nossa própria casa, quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho de Jesus? Discutimos futebol, discutimos política, discutimos religião, a gente discute de tudo, mas nós não temos coragem de confrontá-lo para que ele decida por Jesus. Nós não temos coragem de confrontá-lo, mas olha, você tem que aceitar a Jesus. A história de Emaús revelou isso para a gente. Aqueles homens tiveram que convidar Jesus para entrar na sua casa. Apocalipse 3 vai dizer isso: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas são atitudes que o homem tem que tomar. Nós precisamos experimentar a vida com o Senhor, para que a gente saiba o gosto, para que queiramos que o outro também experimente. Eu quero que você pense comigo. Deus nos chamou para semear em nossa casa, em nosso trabalho, nosso ciclo de amizade. E nós temos o poder de semear. Podemos semear a semente do mal, da derrota, da desesperança. Mas Ele nos chamou para semear sementes do Evangelho da salvação. A semente do perdão, do amor, da compaixão. E essa semente, ela é poderosa. Essa semente, ela gera transformação, tanto em quem semeia, como naquele a quem é semeado. Aquele que semeia, ele consegue experimentar alegria. Amados, não tem alegria maior do que você ver alguém decidindo por Jesus, por influência da tua vida e da tua pregação.
Se você ainda não teve essa experiência, você precisa buscar. Ver alguém que você evangeliza, depois você vê ele ajoelhado no altar, ou mesmo afundando na água, o modo não tem problema, mas confessando, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há alegria maior para quem faz isso. Você ver alguém se rendendo aos pés de Jesus, porque você ousou a falar do poder transformador do Evangelho, e ele recebeu esse Evangelho e a vida dele foi transformada. Quando nós semeamos, nós nos regozijamos tanto quanto aquele que recebe a semente. Nós nos alegramos porque o mesmo Espírito que faz a obra na pessoa que recebe, faz a obra no coração daquele que faz. Nós não podemos passar uma vida na igreja sem experimentar o Senhor. Nós não podemos passar uma vida na igreja sem experimentar, evangelizar alguém e ver alguém decidindo por Jesus. Imagina que prejuízo você passar uma vida na igreja e nunca ver alguém fruto da tua busca, da tua dedicação, se rendendo aos pés de Jesus. Se você não teve essa experiência, busque. Isso é semear. Semeia esse querer diante de Deus. Fala: Deus, coloque vida na minha vida, para que eu possa compartilhar do teu Evangelho. Quem sabe pessoas que você ama muito, pessoas que é sangue do teu, são pessoas que têm o sangue do teu sangue, e que você está vendo ela caminhar por eternidade sem Deus, mas você tem tantas razões, tantas desculpas, tantas justificativas, ou seja, você não tem poder. Você não tem vida com Deus, e por isso você tem contentado que elas caminhem para uma eternidade sem Deus. Essa semente, ela é poderosa e gera transformação. E quando as chuvas de Deus chegam, muda o visual do lugar. A pessoa, ou as pessoas que estão ao seu redor, começam a mudar. Estas sementes, elas têm o poder de transformar pessoas e lugar. Quando você semeia a boa semente, pode crer, o seu ambiente, por mais difícil que ele seja, ele vai ser transformado. Muitas vezes deixamos a nossa tarefa de semear, porque nós preocupamos com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. Ou nós deixamos de semear porque nós não queremos perder a amizade. Se eu falar de Jesus, vai chamar eu do quê? Vai achar que eu sou o quê? Nós preferimos contentar que a pessoa vá para o inferno do que a gente correr o risco de perder a amizade e falar do amor de Jesus para ela. Não importa as dificuldades, devemos semear. Precisamos parar de olhar para o vento, porque a Bíblia diz que quem olha o vento não semeia. É preciso semear mesmo na incerteza, mesmo na dificuldade, pois a alegria da colheita é ver o fruto. A alegria do semear é ver o fruto. Se você acredita no poder da semente do Evangelho, é preciso semear. É por isso que eu insisto em dizer uma palavra: ninguém pode dar daquilo que não tem. Se eu tenho experimentado Deus no meu coração, é natural que brote em mim um desejo de querer que outras pessoas experimentem do Deus que eu conheço. Se você teve uma experiência com Jesus, esse é o tempo de sair daqui com um propósito de semear. O João falou de manhã uma coisa na escola no ICAL que é bastante interessante, de que o final de semana nós pegamos um saco de sementes. Eu sei que eu falei sobre isso, mas por invenção dele, ele inventou um saco de sementes, para que a gente possa semear durante a semana. E eu queria conversar com vocês sobre isso, pensando assim: se nós guardarmos as sementes, elas acabarão. Mas se você plantar, elas vão multiplicar. A semente que Deus coloca no nosso coração não pode acabar.
Se tudo que você acha que é a semente que Deus coloca no teu coração é para você, domingo após domingo, vir aqui e pegar um novo saco, você deve ter um armazém na tua casa com tantas sementes ensacadas lá, viu, João? Sementes apodrecendo. E muita gente padecendo de fome porque você não reparte a semente. O João disse: recebemos a semente no final de semana, para que durante a semana a gente possa repartir. Nosso desafio é de ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Nós colhemos daquilo que semeamos. E eu quero deixar uma pergunta, concluir com uma pergunta. O que você tem feito com as sementes colocadas em tuas mãos? Imagina que seja esse saco de semente que o João falou. Pode pensar, não num saco de semente, mas pensa numa única semente. Mesmo que seja uma semente do tamanho de mostarda que você conseguiu captar aqui nesta noite. O que você está fazendo com ela? O que você vai fazer com ela? Em que campo você vai semear? Na tua vida, na vida de alguém. Mas o que você tem feito com as sementes? Semente do evangelho, do poder, dos sonhos, semente dos talentos, das oportunidades. E o que tem impedido você semear? O que com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Feche os seus olhos. Talvez a dificuldade de semear pode ser a presença de problemas, de lutas, de dificuldades. Pode ser até mesmo a arte de dar desculpas e justificativas. Mas lembra, o povo de Israel, quando teve a oportunidade de reconstruir, eles não tiveram tempo para desculpas. Eles tiveram a oportunidade de semear. E eu queria que você pensasse nisso nesta noite. Talvez você não tenha muita oportunidade de desculpas e justificativas. Você tem a oportunidade de semear bênção na tua vida, na vida da tua casa, no teu ciclo de amizade, no teu trabalho, profetizando bênçãos, declarando bênçãos, crendo no poder dessa semente de transformar o teu ambiente, o teu lugar, transformar vidas, transformar a tua vida. Talvez os sonhos, os projetos, os talentos que você tem, as oportunidades, talvez você não tenha aproveitado, porque você mesmo tem semeado uma desesperança, semeado medos. Talvez você tenha semeado uma incredulidade e você tem colhido daquilo que semeia. Mas se o tempo que Deus está dando é o tempo de oportunidade, não dá para deixar depois, o tempo é agora. Eu quero desafiar você a colocar-se diante de Deus e ter a ousadia de avaliar a si mesmo e dizer para Deus: o que é que eu estou fazendo com as oportunidades, com o tempo, com os sonhos, talentos? O que eu estou fazendo com as sementes que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? E pense quantas vidas que poderiam ser abençoadas se de fato você teve uma experiência pessoal com Cristo. Você sabe o que isso representa para você. Você sabe o que isso representa para uma vida. Você sabe o que isso representa para Deus. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que as riquezas do mundo inteiro. Uma vida é um campo missionário. Uma vida é uma preciosidade. Deus, por amor a mim, a você, teve coragem de doar o seu único filho. E esse mesmo filho é que diz: vai fazer discípulos de todas as nações, prega o evangelho, compartilha. Se eu e você fomos fiéis ao ID do Senhor, nós sairemos daqui diferente da forma com que nós entramos aqui.
Vamos sair daqui falando: Deus, coloque alguém na minha vida. Essa semente, eu não vou ficar com essa semente nas minhas mãos. Eu não vou guardar essa semente, Deus. Senhor, por favor, me dê um campo missionário. Uma vida é um campo missionário. Fala: Deus, me dê um campo missionário. Deus, saia daqui falando isso. Me dê um campo missionário. Me dê um campo missionário para que eu possa semear essa semente. Ela está nas minhas mãos. Deus, essa semente é poderosa. Essa semente é transformadora, é curadora, é restauradora. Essa semente é poderosa para mudar o ambiente, mudar vidas, para transformar o coração, para trazer libertação. Senhor, essa semente está nas minhas mãos. Me dê um campo missionário, Deus. Me dê um campo missionário, Deus, para que a experiência que eu tenho vivido contigo, ela possa viver também. Para que a experiência que eu tenho tido contigo, ela também possa querer, possa desejar, possa viver, experimentar isso. Não saia daqui apenas com aquela condição que você cumpriu a obrigação de ter vindo no culto à noite. Você fez favor para Deus. Não tem essa sensação de que você cumpriu a obrigação. Mas saia daqui dizendo: sou um servo inútil. Não fiz mais do que a minha obrigação. Senhor, eu quero ser servo ao sair daqui. Eu quero ser missionário ao sair daqui. Eu quero que a minha vida seja influenciadora. Eu quero desafiar você. Não pensa naquele que não está aqui, pensa em você que veio. Deus te trouxe aqui hoje com esse propósito. Talvez Deus tenha colocado muitos campos missionários em tua vida. Talvez você não esteja nem sabendo o que fazer. Mas Deus quer te dar poder, quer ministrar sobre você o Espírito Santo. E o próprio Senhor disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não sei qual é a tua Judéia, qual é a tua Samaria, qual é a tua Jerusalém. Eu não sei qual é os teus confins da terra, mas o certo é que Jesus disse: derramarei o meu Espírito, vocês vão receber poder, e vocês vão poder fazer isso. Você só precisa querer receber esse poder e sair da disposição, dizendo para Deus: usa-me, usa-me, eis-me aqui, usa-me. Ore alguns instantes, por favor, em nome de Jesus. Sim, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Deus, eu te agradeço por esse tempo de culto, por essa oportunidade. Podemos refletir na tua palavra. A gente tem tantos defeitos, tem tantos problemas, e em decorrência disso nós criamos tantas desculpas, tantas justificativas. A gente tem tempo para tudo, a gente inventa tempo para tudo, a gente doa tempo para tudo. Nós investimos naquilo que nos agrada, Senhor, mas temos pouca disposição de investir em nós mesmos, de investir na missão. E esse é o tempo que o Senhor nos traz aqui para pensar na nossa responsabilidade, na nossa tarefa missionária. E eu quero, Deus, abençoar a vida desses amados e amadas que o Senhor trouxe, esses amados e amadas que estarão nos ouvindo. Que o Senhor derrame do teu Espírito sobre a vida de cada um. Espírito de poder, Espírito de poder, venha sobre a vida de cada um desses amados e amadas. Encha-os de um poder sobrenatural, de um poder capaz de fazer diferença na vida das outras pessoas, de fazer diferença dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, capacita cada um. Ó Pai, traga um toque de poder, traga, Deus, um avivamento, um despertamento para a tua igreja neste lugar. Aviva, Senhor, a tua obra. Ó Deus, nestes tempos difíceis, nós não temos tempo mais, ó Deus, para dar desculpas. Ó Pai, esse é o tempo da oportunidade. Nos ajuda,
Ó Pai, há muitas vidas precisando do Teu Evangelho, há muitos campos, ó Deus, que precisam ser semeados neles. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, capacita-nos a semearmos em nós mesmos. Ajuda-nos a acreditar no poder do Teu Espírito em nós, para nos ajudar a libertar do pecado. Traga o perdão, traga a cura, traga a libertação para as nossas vidas, para que possamos querer que as vidas daqueles com quem relacionarmos possa ser transformado pelo poder do Teu Evangelho. Ó Pai, eu quero ministrar na vida de cada um desses amados. Ó Deus, que o Senhor possa trazer essa consciência de que esse é o tempo e essa é a oportunidade, não dá para deixar para depois. Traga poder e unção para cada um fazer a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Coloque a tua semana diante de Deus, coloque os teus desafios, teu trabalho, a tua casa. Peça para Deus usar a tua vida para ser um abençoador. Diga para Deus: Deus, eu quero semear na minha casa, eu quero semear essa semana no meu ambiente de trabalho, de relacionamento. Diga para Deus: Deus, eu não quero essa semana ficar com a semente nas minhas mãos, eu não quero guardar a semente, eu quero reparti-la. Me dá autoridade, poder. E Deus manda chuvas, para que a semente que eu semear possa receber as tuas águas, e ela possa gerar vida, possa trazer transformação nos corações. Deus, obrigado por esse tempo de culto. Obrigado pela vida de cada um desses amados e amadas que o Senhor trouxe aqui. Obrigado pelos irmãos, Deus, que assessoram para que o culto possa acontecer. Obrigado pela vida do nosso irmão Carlos, pela visita, pela presença dele conosco. Quero pedir, Deus, que o Senhor derrame sobre nós, sobre a tua igreja, o teu melhor. Que no retorno para casa o Senhor possa voltar conosco, que a tua presença possa voltar conosco, o Senhor possa gerar alegria em nós, confiança. Derrama do teu poder em nós nesse retorno para casa. Que seja um retorno diferente, um retorno com propósito. Dá-nos a tua bênção para a semana, Deus, nos ajuda. Nós oramos com ações de graças em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre, amém.